Olá, bom dia, tudo bem? Nós vamos aqui para mais uma meditação. A Bíblia Responde, edições CPAD. E nesta oportunidade nós vamos falar sobre crianças condenadas. Vamos ver o que a CPAD responde para nós. Vamos comentar aqui. As crianças de pais não crentes serão salvas? É que o nosso livro está dizendo que ao analisarmos este assunto, nós temos vários detalhes que nós precisamos entender. Primeiro, a criança não tem condições de arrependimento. A criança não pode ser batizada, muito embora que alguns batizam a criança. Mas a Bíblia diz que o batismo é para aquele que crê. A criança ainda não acredita. A criança precisa saber a decisão dela. A criança está livre de qualquer responsabilidade. Isso, claro, depende da idade dessa criança, né? Alguns alegam, contrariando o ponto de vista bíblico, dizer que a Escritura, porque quando a Bíblia diz todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23, aí está incluindo aqui a condenação das crianças. Mas vamos ver a continuação aqui da nossa explicação, baseado no livro A Bíblia Responde. Se afirmarmos que essa condenação abrange também as crianças dos descrentes, pois que estão incluídas em todos, estaremos condenando as crianças dos próprios crentes, de vez que forçosamente estarão elas igualmente incluídas nesse coletivo. Claro, todos pecaram. Aí não significa também porque a criança é filha de crente que ela seja salva, mas essa criança ela tem já que ter a noção de juízo, a noção daquilo que é certo e a noção daquilo que está errado. Se admitirmos que as crianças, filhos de não crentes, estão condenadas, então temos de considerar que agem acertadamente as igrejas que batizam as crianças, visando a prepará-las para a eternidade. O Catecismo da Doutrina Cristã da Igreja Romana diz: os pais e as mães que por negligência deixam seus filhos sem o batismo, pecam gravemente porque privam essas criancinhas da felicidade eterna. Isso aqui é o ensino do Catecismo da Igreja Católica. Mas nós não cremos que o batismo de crianças seja bíblico, nem que o batismo em si seja um meio de graça. Então nós podemos entender aí sobre o batismo das crianças, que alguns batizam, alegando que se elas morrerem pagãs, elas serão condenadas. Aí vejamos aqui o fato da expiação de Jesus, né, da redenção da cruz. A expiação estende-se a todos os homens e opera sobre todos os homens que aceitam o sacrifício de Cristo, os que não têm qualquer condição de aceitá-la. Então, estão nela incluídos. Seu paralelismo com os efeitos do pecado de Adão é vista no fato que as crianças e outras pessoas irresponsáveis, incapazes de rejeitá-la, são salvas, sem o próprio consentimento, por causa da expiação de Cristo, da expiação na cruz do Calvário. Se nasceram debaixo da maldição, semelhantemente nasceram sob a expiação, que é designada para remover a maldição. As crianças permanecem ao abrigo da expiação até atingirem a idade suficiente para repudiá-la ou aceitá-la. Isso é um assunto realmente muito importante. A expiação estende-se a todos os homens e opera em todos os homens que creem. Se as criancinhas nascerem debaixo da maldição, semelhantemente nasceram sob a expiação, que é designada para remover a maldição. E isso tem a ver até com elas, até que elas possam aceitar
ou possam rejeitar a salvação. Isto é, que têm o entendimento e o direito de escolha. Se por uma predestinação autocrata, injusta, poderiam as crianças ser condenadas pelo simples fato de nascerem de pais descrentes, é incorreto dizer que o reino dos céus é somente para as crianças que vêm a Jesus, pois como podemos admitir que as crianças inocentes e irresponsáveis possam vir a Jesus? É um assunto muito polêmico, é um assunto que precisa de muito estudo. Alguém poderia indagar porque está escrito em Apocalipse, capítulo 20, o versículo 12, de pequenos e grandes diante do trono do juízo. Como pode ser isso? Vejamos. A palavra que aparece nesse texto como pequenos não se trata da expressão grega teknos, ou paidion, que significa criança ou menino, mas micros, quer dizer pequeno no sentido de posição. Isto é, serão julgadas tanto os grandes, os reis ou príncipes, etc., como pequenos ou pobres. Além do mais, é bom lembrar que está escrito que cada um foi julgado segundo as suas obras. Podem elas ser justificadas por obras? Apocalipse 20, 13. Afirmamos que a criança, embora pecadora, por origem, não tem cometido o pecado pela inocência. Logo, a pessoa será julgada a partir do momento em que ela peca, em que ela desobedece, mas que ela sabe aquilo que ela está fazendo. Sugerei então outra pergunta. Como Paulo falou dos filhos imundos e dos filhos santos? O que realmente o apóstolo Paulo asseverou sobre esse assunto nada tem a ver com a salvação ou com o castigo eterno da criança, mas simplesmente com a limpeza cerimonial dos cônjuges em concordarem em viver sob disciplina evangélica, fora das contaminações de prostituições, idolátricas, etc. Assim, ao nascerem os filhos, seriam limpos ou santos. No original é ágios, separados de atos profanos, puros socialmente, castos, etc. Um crente casado com descrente vive evangelicamente. Seus filhos seriam isentos da impureza venérica das prostituições religiosas, muito comuns naqueles dias. Aí 1 Coríntios 6, 18 e 19 vai falar muito bem sobre isso. Também foi nesse sentido que Paulo ensinou que os cônjuges incrédulos seriam santificados pelos crentes, isto é, vivendo a pureza evangélica, embora não seja salvo. 1 Coríntios, capítulo 7 e 13. Portanto, as crianças, ao morrerem sem os pais se converterem, estão debaixo da obra do grande fiador e advogado Cristo Nosso Senhor. E as que vivem sobre um lar ímpio estão sob a proteção da obra redentora até o tempo deles saberem escolher entre o bem e o mal e terem a faculdade exercitada pela razão para crerem e serem salvos pela graça de Deus. É o que eu falei. Quando elas podem realmente escolher, quando elas podem decidir, quando elas podem discernir entre o bem e o mal, aí sim. Diante disso, fica bem claro que o pecado original das crianças em idade de não compreensão não é levado em consideração por Deus, pois elas estão incluídas na redenção. E esse pecado original delas é pelo eterno plano divino, levado pelo precioso sangue de Cristo. Eu concordo plenamente com a explicação desse livro. Finalmente, devemos fazer ainda algumas considerações. Os maridos ou as esposas descrentes não serão salvos só
porque o seu cônjuge é crente. Ele também tem que aceitar a Cristo como o seu Senhor e Salvador. Os filhos na idade da razão dos crentes não serão salvos por causa da condição da santificação dos seus pais. Quer dizer, Deus não tem neto. É um filho que nasceu em um lar evangélico, ele também precisa reconhecer em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador e confessar os seus pecados. Porque simplesmente se batizar porque nasceu em um lar evangélico não significa que ele aceitou Jesus. Nas crianças, o pecado congênito é eliminado, é apagado através da obra expiatória de Cristo. Uma criança não tem oportunidade para crer. Entendam. Uma criança não pode ser convencida do pecado porque não praticou pecado algum. Ela é diante de Deus pecado algum. Porque não praticou algum pecado, ela diante de Deus ela não é responsável, porque ela não tinha consciência. Ela estava na inocência. Agora, passando daquele período da inocência, chegando ao período da razão, aí sim. As criancinhas não podem ser julgadas porque jamais se aperceberam de quaisquer lei. A única lei, se assim pode ser chamada, que predomina sobre elas é a da inocência. Elas ignoram tudo a Deus, elas ignoram tudo e Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, o tempo da inocência. Acerca das crianças do dilúvio, observem. Não pereceram por serem pecadoras, mas por uma circunstância eventual. O mesmo aconteceu com as crianças em Nobe, 1 Samuel 22:11, que foram mortas desde os meninos até os de Mama e os de Belém. Mateus capítulo 2, versículo 16, onde Herodes mandou matar todos os meninos que ali havia e em todos os contornos de 2 anos para baixo. Também nas cidades de Sodoma e Gomorra, as crianças foram destruídas pelo juízo dos pecadores. Entretanto, devemos notar que esses juízos foram materiais e temporais e não constituem o castigo eterno. Pois, segundo as nossas leis e as leis divinas, as crianças não podem sofrer pena de condenação. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação, eu também amei. As crianças serão condenadas? A Bíblia responde, não. Só quando elas puderem realmente terem o poder de escolher, tá? Isso é muito interessante e isso é muito importante.